Vai entrar agora ao vivo. Se comportem. Ai, ai. Já até fechei meu microfone. Vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus a oportunidade de mais um dia de vida. Pai nosso, que estás em todo lugar, derramai suas bênçãos no meio de nós. Preenchei, Senhor, nossas almas com tuas bênçãos, com teu alento, com teu amparo, com a tua inspiração. Permiti que nesses instantes, Senhor, em que refletimos sobre a sabedoria divina, que as correntes do bem e da paz, as forças do amor universal, preencham os vazios de nossas almas, nos auxiliando, nos amparando na jornada do dia a dia. Trazei, Senhor, a todos os seres a paz, a fraternidade e o amor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos hoje estudar, né, o item 133 da obra fundamental da doutrina espírita, que nós estamos estudando, que é o Livro dos Espíritos. Vamos, então, ler o item 133, né? Na pergunta 133, Kardec, que é sempre quem pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? A encarnação é uma necessidade? É um impositivo? Eles respondem: todos são criados simples e ignorantes. Então, o espírito, realmente, a gente tem que lembrar desse detalhe. Os espíritos são criados simples e ignorantes. E nesse processo, se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Então, a vida corpórea é que nos dá as atribulações e os desafios de crescimento, de aprendizado. Viver, então, a reencarnação, ela traz para nós o aprendizado. Lutas e tribulações. O aprendizado. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. Então, há no conhecimento espiritual, uma questão fundamental é a questão dos méritos. Os méritos são, assim, conquistas do esforço da alma. O indivíduo, em franco processo de aprendizado, possui os méritos que ele conquistou. Então, a reencarnação, a cada nova reencarnação, nós fomos colocados num processo de aprendizado, onde, sempre que nós aperfeiçoamos, aprendemos, conseguimos ampliar o nosso processo cognitivo, o nosso processo ético, o nosso processo emocional, nós crescemos. E crescemos por nossos próprios méritos. 133A. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição dos espíritos. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos.
Então, a gente precisa entender que a caminhada é livre e o aprendizado a cada experiência é pessoal. Você pode aprender ou não. Daí que um ser humano, ele nunca é apenas aquilo que ele aparenta. Um ser humano tem uma ampla jornada de conhecimento e de aprendizado que formata a sua personalidade e as suas escolhas. Quando nossas escolhas ainda são muito presas ao orgulho e ao egoísmo, há uma tendência, como ele diz aqui, a mais tormentos. Quanto mais rápido nós entendermos nas situações que a vida nos coloca a fraternidade, a caridade e o perdão e o desapego e a dedicação, o uso da vontade, da criatividade na superação dos obstáculos do dia a dia, nós crescemos, nós evoluímos. Evoluir, então, é superar a tua própria marca. É um revezamento em que a gente vai fazendo a cada nova encarnação, você passa o bastão. Como estará esse bastão? Estará um bastão luminoso ou um bastão pesado? Depende das suas escolhas. Quanto mais rapidamente nós entendermos as leis da fraternidade como vivência, quanto mais rápido nós diminuirmos o nosso egão e partirmos para uma vivência de fraternidade, de respeito a todas as pessoas, de valorização da vida humana, menos a gente comete equívocos. Quanto mais a gente for turrão, apoiar a arma, apoiar ditadura, apoiar morte, assassinato, tirar direito do índio, tirar direito da mulher, tirar direito do empregado, quanto mais egoísta a gente for, mais a gente vai ficar preso a um ciclo de encarnações dolorosas. É a lei. A lei, o conhecimento espírita, nos joga no desafio do aprendizado. Você vai aprender ou pela fraternidade, ou para ampliar a tua visão de mundo, ou então pela dor. A escolha é de cada um. Por isso que a caminhada não é igual. Por isso que uns chegam mais rápido a um nível, a um patamar evolutivo, e outros não. Não tem como uma pessoa, a gente já discutiu isso, hoje, conhecendo a jornada evolutiva do homem, do Homo sapiens, lembrando que antes do Homo sapiens haviam outros hominídeos, que nós também estávamos lá, não tem como você acertar sempre, porque as experiências não é questão de certo e errado, quando você é primitivo, é questão de aprendizado. E quando você vai para um curso técnico, vai trabalhar numa bancada, por exemplo, uma bancada com osciloscópio e outros equipamentos mais, não tem como você chegar ali, sem conhecer nada, apertar todos os botões corretamente. Saber medir, fazer todas as medições sem ter aprendido. E no aprendizado, há tentativa e erros, equívocos. Mas como é que eu sei que eu estou equivocado nas questões morais? Esse que é o problema. O problema não é você falar assim,
acertar sempre. O problema é, como é que você sabe que está acertando? Se você é primitivo. Como nós falamos no outro estudo, o homem primitivo ele tinha um desafio: sobreviver. Ele não sabia plantar, mal sabia falar. Então, logo que as regras morais dele giravam em torno de uma prioridade maior, que era manter-se vivo. Se ele utilizasse regras morais de hoje, ele talvez não sobrevivesse. Porque a própria brutalidade do meio e o altíssimo nível de ignorância desse homem de 100 mil anos atrás fazia com que, para sobreviver, ele tivesse que tomar atitudes que era aquela que ele tinha em mãos naquele momento. Assim como faz o leão, a águia e o chimpanzé. Né? À medida em que o homem amplia o seu discernimento, ele começa a ampliar a sua visão social. Porque evoluir é sair de si e ir em direção ao mundo. Eu falei, quando a gente se preocupa com o rio, quando a gente se preocupa com o mar, quando a gente se preocupa com o índio, quando a gente se preocupa com os direitos dos aposentados, das mulheres, dos negros, dos seres humanos, da criança, quando a gente se preocupa em educar os adultos para não mais bater em criança, quando a gente se preocupa em educar os homens para não mais violentar as mulheres. Gente, a maioria das pessoas não quer nem saber de nada disso, pensar nisso, mas tem gente que se preocupa. Se preocupa com quem passa fome, se preocupa com a violência contra a mulher, se preocupa com a violência contra o homossexual. Tem gente que é contra tudo isso e acha que está amando, que está seguindo Cristo. Está se iludindo. Isso não é brincadeira. Evoluir não é brincadeira. A gente pensa que é como a religião antiga. A religião antiga dizia o seguinte: vai no culto no domingo, faz o ritual, segue a crença, bate no peito que acredita, está salvo. Com o conhecimento da doutrina espírita, entra a reencarnação. E aí entra o imperativo da caridade. E o imperativo quer dizer o seguinte: eu tenho que fazer o que Jesus disse lá na parábola do bom samaritano. Eu tenho que assistir o outro. Mas eu não sinto vontade disso. Ok. É o teu nível de entendimento espiritual. O que a gente faz quando estuda a doutrina espírita? A gente tenta nos convencer de que a partir do momento que eu sei que eu sou imortal, né? Que eu tenho um espírito, que eu não sou só esse corpo físico, que ontem eu dormi, saí do corpo e vi meu corpo físico, e eu vi, ninguém me contou, e vi um espírito desencarnado, eu vi, ninguém me contou. Quando você tem essa vivência, isso não é mais uma brincadeira, não é uma teologia, não é uma pregação. Você sabe que é imortal, que vai sobreviver após a morte. E que você reencarna para melhorar como ser humano através do amor. Porque através de qualquer outro caminho, você fica preso ao ciclo de encarnações dolorosas. Então, o espírita ele tem que saber que não basta só ser espírita. Ele tem que viver a fraternidade pura, sem barreiras. Se ele tem preconceito, ele deve trabalhar isso. Boa noite a todos. Buenas noches. Estamos lendo o item 133 e 133A. Se alguém quiser comentar o item 133 e 133A ou alguma coisa que eu comentei, fique à vontade. 133.
Sobre isso que você acabou de falar, o espírita não pode dizer foi um sonho. É simplesmente um sonho, porque essa é a linguagem de todos os que não são espíritas. O espírita já tem que perceber que um sonho desse tipo que você acabou de contar, que saímos do corpo, é uma coisa que não é comum para todas as pessoas. Não é banalizado como diz, é um sonho, sonhei, não tem mais nenhuma importância, eu estava em tal lugar assim, assim, fiz isso, fiz aquilo. Isso é normal. O espírita não pode mais pensar assim. Ele, no mínimo, tem que fazer uma reflexão sobre o que ele sonhou. É verdade. Pelo menos essa é a minha É impressão. claro que existem vários tipos de sonho, né? Sim, Existe o sim. sonho que é do inconsciente e existe a vivência espiritual, que é uma outra coisa, né? Mas tirando Existe esse detalhe... o sonho para você jogar no bicho e para você analisar a sua vida. É verdade. É verdade. Então, o mérito, a meritocracia, ela não é uma meritocracia egoísta. Não é aquela meritocracia do mundo, em que você cuida do seu e não se preocupa com o dos outros. A meritocracia evolutiva ela é diferente, né? A meritocracia evolutiva, ela cuida de todos. Então, não é uma questão só de competência intelectual, mas é de competência humana. É uma coisa que é diferente de uma mera uma mera expertise intelectual. Não. É uma meritocracia, é uma aristocracia moral. É quando você serve, é quando você... A Rosângela comentou aqui no YouTube, não seria aí a roda de Sansara? Exato, Rosângela. A repetição exaustiva de experiências é o que a gente poderia, pegando aí a simbologia indiana, né? Sem aprofundar, porque a gente aqui não entende muito, mas pegando a simbologia indiana, esse ciclo de repetições encarnatórias, no nosso caso, humanas, em que a gente fica repetindo esses mesmos dramas emocionais, seria uma roda de Sansara. A maioria de nós, nos últimos 2000 anos, desde lá da época de Roma Antiga, a gente vive preso a processos emocionais, vida após vida, se repetindo. A gente demora a sair desse ciclo de amor e ódio, paixão e rejeição, que vem atormentando a maioria da humanidade há pelo menos 2000 anos. Há 2000 anos que a gente já tem conhecimento suficiente para não cometer esses equívocos, mas exercemos nossa liberdade de ação com egoísmo e orgulho. Mas nós já temos conhecimento no mundo suficiente para não agir assim. E mesmo assim, a gente reencarna e se vê preso nas relações de mágoa, apego, raiva, paixão, ódio. Ainda há gente que acredita que vai resolver o problema da violência, por exemplo, através da arma. Dá arma para todo mundo. Aí você pergunta assim para a pessoa: aonde você leu e estudou que isso resolve algum problema em algum lugar? A pessoa não sabe. Porque não existe isso. Nenhum lugar do mundo que resolveu o problema da violência, que é um dos problemas que mais nos afetam, dando arma para todo mundo. Nenhum lugar do mundo. Todos os países que têm índice de violência baixo, que existe, países que você
passa uma vida inteira sem escutar um tiro. Isso existe. Eles resolveram o problema da violência e basta você ir lá ver como é que eles resolveram. Não tem nenhum mistério. Como é que o Japão resolveu? Como é que a Holanda resolveu? Como é que a Noruega resolveu? Como é que a Nova Zelândia resolveu? Basta fazer o mesmo. Ah, mas eu não quero saber, não. Eu quero é usar arma. Você está usando o teu livre-arbítrio e isso vai ter consequências na tua vida. Porque você está usando da ignorância para lidar com a vida. E a ignorância, ela tem um preço caro, um preço pesado. Fala, Rui. Esse progresso nosso, espiritual, moral, ele é que nem uma espiral, né? Ele vai subindo, a gente vai praticamente quase que dando volta no mesmo lugar, mas vai aos poucos, né? Isso aí. Porque se eles tomassem uma reta, assim, dar um pulo com essa mola, usar essa mola para dar um pulso, seria praticamente quase impossível, né? Porque a nossa evolução é lenta, porque a gente tem que passar por todas as fases para poder levar o conhecimento para quando chegar a um nível de espírito superior e puro, a gente já passou por tudo isso e tem entendimento. E respeitar com compaixão, amor, caridade aqueles que ainda não conseguem. Porque senão a gente não vai ter essa paciência. Não vai ter. Igual você está comentando aí sobre o negócio de arma. Eu tinha um conhecido meu, não tenho, que ele era espírita há mais tempo do que eu, né? Já estava bem, bastante tempo, e ele tem um clube de tiro, e achava aquilo normal. Eu falei, não é normal. A pessoa usa um boneco, como fosse dando tiro para estraçalhar um boneco, aquilo ali é a forma de um ser humano, né? Mesmo que seja em alvo. Hoje eu tenho conhecimento que isso é uma coisa bem assim, dura, né? Da pessoa fazer. Não, como espírito, conhecimento espírita que já tem, não deve protagonizar esse tipo de acontecimento, mesmo que seja um divertimento. Eu acho que não é um divertimento que cabe a um espírita, né? Meu pensamento meu. Aí você vê o paradoxo, como nós somos paradoxais e incoerentes. Nós já temos um conhecimento que é aquilo que a gente comentou. A gente já tem um conhecimento, não só agora, não só porque é espírita, mas há 2000 anos, de que esse caminho não é um caminho bom, mas a gente não só se mantém nesse caminho, usando esse exemplo que você deu, como a gente o defende e o justifica. Aí isso chama-se auto-engano. Todos nós, todo ser humano encarnado, ele tem nível de auto-engano, algum nível. Essa pessoa que você elegeu de exemplo, ele poderia ser espírita, poderia ser qualquer coisa. Mas o argumento interno que ele usa para convencer de que aquilo é justificável é o nível de auto-engano dele. E veja bem, eu não sei, e isso às vezes é muito sutil para a gente entender, porque não é julgar ele pelo que ele faz, não, de forma alguma. Só que ele, ao manter esse nível, é o nível interno, é o padrão, é o nível, a frequência vibratória dele, que é pesada. Você vê que eu falei antes, né? Essa volta que nós damos na espiral, quase que vai sendo lenta. É o caso dele. E quando a gente chega lá em cima, a gente tem que... Né, e às vezes... A gente tem que ter compaixão, piedade, caridade dessas pessoas que ainda não chegaram a esse entendimento. Ele está tendo um erro, como você mesmo falou, né? E a gente confunde, porque na doutrina espírita, né? É assim, fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja ou da crença. Porque, na verdade, tem gente que é ateu e é extremamente sensível, jamais seguraria uma arma, jamais revidaria,
E o cara não é agnóstico, é ateu, porque ele já vive num clima vibratório que ele não se permite, enquanto indivíduo, fazer isso. A gente construiu, no Ocidente, pelo menos, eu não conheço o Oriente direito para falar, mas no Ocidente a gente construiu o caminho da crença como salvação. Então, se eu me batizar, se eu pagar o dízimo, se eu for à igreja no domingo, se eu ler a Bíblia, eu estou salvo, independente do que eu tenho internamente. E isso que, até para nós, na doutrina espírita, causa problema, porque a gente acredita que porque você lê o livro, porque você fez a palestra, porque você sai do corpo, que você viu uma cidade espiritual com seus próprios olhos, que isso por si só é evolução. Não é. A evolução não é algo externo, é um clima interno da alma. Então, se uma pessoa, como eu vi, se diz espírita e faz gesto de arminha, como eu vi, tive a tristeza de ver, a gente tem que entender o seguinte: essa pessoa, ela até lê livro espírita, ela até às vezes trabalha na casa espírita, mas internamente ela não mudou. Ela continua ainda presa a esse nível de vibração. Por isso que quando a gente está estudando os mensageiros, né, aos sábados, e lá, sábado agora, a gente estava estudando e falou muito da cidade espiritual Campos da Paz, né? E a gente, lendo, a gente viu o paralelo entre Nosso Lar e Campo da Paz. Por que essas pessoas desencarnam e vão para uma colônia tipo Campo da Paz? Por isso. Não interessa ela se ela era católica, espírita, budista, muçulmana, ou não tinha crença nenhuma. Internamente, a vibração dela é umbralina. Então, ela vai para Campo da Paz. Nosso Lar está no umbral, sim, mas é um umbral já quase deixando. Umbral quer dizer preâmbulo, né? A antessala. Nosso Lar está na antessala do mundo espiritual mais tranquilo. Campo da Paz já tá lá dentro da zona mais pesada, em que a influência do mundo terreno é muito forte. Por que essas pessoas desencarnam e vão para ali? Porque elas, independente da crença, mantêm ainda dentro de si um nível de entendimento que faz ela fazer gesto de arminha e nem se sentir constrangida. Ela não se sente mal. Ah, mas ele é espírita. Mas não tem nada a ver. Ele é espírita, mas o conhecimento espírita que ele tem não levou ele a entender que não se deve advogar a violência. Ele é espírita, mas ele não entendeu ainda, desculpa, Tarcísio, ele não entendeu ainda que não se deve usar a truculência e a violência para disseminar uma ideia. Se eu tenho uma ideia e ela é boa, eu devo esclarecer as pessoas e não impor às pessoas através de uma ditadura. Eu tenho que esclarecer, educar. Gente, nós somos imortais. Vamos amar ao próximo, mas não amar apenas quem concorda comigo. Eu tenho que ter admiração e discordância, eu tenho que ter o direito de discordar, mas eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que aprender a conviver com o outro, da outra crença. Fala, Tarcísio. É preciso ter divergência, né? Eu tenho um amigo que ele possui arma. E uma vez eu conversando, ele me relatando um caso que aconteceu com ele, eu achei assim um pouco de ignorância da parte dele, mas não quis entrar no mérito da questão dele. E eu perguntei a ele, por que você tem arma? E ele falou para mim que ele tinha arma para se proteger. Aí eu falei para ele, para se proteger de si mesmo, né? De você mesmo. Ele, pô, não estou te entendendo, como assim? Eu digo, sabe por quê, cara, que você tem arma? Porque você vai entrar em confronto com o outro e você não quer ficar para baixo. Você vai usar a arma para se impor.
mesmo que você não tenha razão argumentativamente. Você perde no argumento, mas não perde na violência. Então, é por isso que você tem uma arma. Eu não preciso de arma para me defender de você, porque o seu argumento, para mim, não vou deixar de ser seu amigo, mas o seu argumento, para mim, ele é falho. Ele não tem consistência, porque um ser como você, que diz ele diz que é temente a Deus. Eu digo, eu não sou temente a Deus. Ele, pô, você não é temente a Deus? Eu digo, não. Eu respeito Deus. Temer a Deus, como é que eu vou temer um ser que só me faz o bem? Então, esse seu contexto aí, essa sua fala, já está em contradição consigo mesmo. Você teme um ser que te traz proteção, que te traz vida, que te traz amor, que te traz... Como você pode temer um ser desse? Então, você já está fazendo uma coisa errada. E aí a gente não entrou muito em detalhe, porque ele não concordou comigo. Eu falei, tudo bem, você não vai concordar comigo, mas eu não aceito esse seu argumento de que você usa uma arma para se proteger. Você se protege de você mesmo. Porque você vive em busca da violência. Ele quer mostrar que tem poder. Muita gente acredita nisso. Muita gente. Muita gente no mundo. Mas veja bem, nós, no caso, temos material para quem quiser, não impor ninguém, de explicar que nós somos espíritos imortais, que existe a lei de causa e efeito, etc, etc, etc. E aí a gente vai fazer o esclarecimento para quem quer ouvir, para quem quer. Você transmite a informação. Não, mas eu não aceito. Ok, siga em paz seu caminho. Né? A gente não tem que entrar em conflito. A gente esclarece. Agora, a pessoa vai querer ou não, isso aí é com ela. Eu vou ler aqui o que o pessoal está escrevendo lá no YouTube, tá? O Jefferson, nós estamos aqui com a Rosângela, gente. A Cristina também está com a gente lá no YouTube. A Érica, o Jefferson. O Jefferson está sempre acompanhando, hein? Jefferson está. E ele comentou assim, o Jefferson, muitas dessas almas têm essa necessidade por pura agressividade de impor. Pode ver que muitas delas não sabem articular argumentos plausíveis para associar a violência e amor e acaba na agressividade. É verdade. É verdade. Exatamente. E aí é que está o nosso pulo do gato. Vamos falar delas, não. Vamos falar da gente. Quantas anda a nossa agressividade? Né? Quantas anda a nossa impulsividade, a nossa ansiedade, a nossa impaciência? Porque a do outro, a gente pode divulgar o conhecimento, e ele que se deu o trabalho de vencer a sua imperfeição. Mas o meu problema, gente, vou dizer para vocês, é a minha. E a de vocês é a sua. Então, para a gente parar de ficar nessa espiral evolutiva de forma lenta, a gente tem que pegar o conhecimento que a gente possui hoje e aplicar na nossa vida diária. Então, no dia de hoje, como foi meu dia de hoje? Como é que eu fui lidar com as coisas? Com meus filhos, com rede social, com trabalho, com as notícias, com mãe, com pai, com irmão, com colega. E a gente precisa identificar os traços de ansiedade, os traços de raiva, os momentos que a gente teve nessa semana de raiva, os momentos de decepção, de angústia, de medo, para a gente poder trabalhar na gente e perceber que onde que a gente hoje, graças a Deus, já não faz mais gesto de arminha, graças a Deus. A gente sabe que seria muito incoerência de nossa parte falar de Jesus e advogar
a violência. Ok. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem violência dentro da gente. E veja bem, é mais fácil eu ver a virulência do outro, que está lá fazendo o gesto de arminha, do que a minha. Que não faço o gesto de arminha, mas trago dentro de mim uma série de impulsividades, porque é por isso que a gente é lento. A gente não é lento. Eu não sou lento, como lá, domingo, Domingo, Tarcísio. Domingo, o que tem? Você foi muito lembrado. Domingo, nós lembramos muito de você. Eu, Jaqueline, Adib e Amanda e Marcelo. Eu saí de manhã. Cadê o Tarcísio na entrega? Cadê esse povo? Estávamos lá sozinhos, mas tudo bem. Não, não é cobrança. Não é cobrança, não. A gente só lembrou de você. Mas eu tenho vontade de ir. Eu sei como é que é. Eu estava esperando tomar a segunda dose. Eu tomando a segunda dose, eu falei que iria. E eu vou. Pode isso aí não é promessa, Tarcísio, não. A gente só lembrou. Agora, a gente lembra dos amigos, né? Não, porque eu gostava, isso era uma coisa que eu gostava. Eu gostava porque eu botava em prática todas as minhas, como é que se diz? Tendências agressivas para fora, porque lá eu era testado. Você se lembra que eu fiquei nervoso lá com a situação. Mas a gente é testado, sim. Mas agora... Mas testado. Aí, deixa eu voltar ao assunto. Eu só mas lembrei. Eu quero ir. Eu só lembrei que a gente lembrou de você lá ontem. Eu vi um comentário lá e falei, pô, cara, eu não estou lá. Cadê o Tarcísio? Até você falou assim, de muita gente. A Vanilda não vai porque a Vanilda estava com problema, né? Não, Vanilda não. Vanilda vai sempre. Não, mas ela não foi agora porque ela teve um problema. Não, hoje ela não foi. E eu vi isso lá, eu falei, pô, cara, eu não podia estar lá, mas eu estava mas olha só, o que eu quero falar não é isso. Só para a gente não mudar de assunto, que a gente está ao vivo. Vamos... o que a gente falou é o seguinte, que a Amanda estava brincando lá, não, eu vou para o Umbral por tua culpa. A gente estava falando isso, elas estavam falando o tempo todo. Não, eu estou indo para o Umbral por culpa de quem? Por tua culpa, cara deles. E a gente ficou brincando isso lá. E, na verdade, a gente não vai para o Umbral por culpa de ninguém, entendeu? A gente vai para o Umbral porque a gente gosta. A gente gosta dessas coisas, dessa vibraçãozinha. Não tem a quem culpar, né? Pode falar, Rui, fica à vontade. Em relação ao assunto anterior, esse negócio de arma, acho que eu já falei, comentei aqui, isso foi outro estudo. Eu tinha porte de arma até antes de 2000, eu andava com arma para todo lado. Aí eu cheguei uma hora que eu falei assim, acabou, não tem mais. Ou seja, eu não era nem espírita ainda, né? É verdade. Eu falei assim, Jesus, você vê que a gente toma atitude, a gente é truculento, às vezes, isso que o Tarcísio também colocou, às vezes a gente está querendo, falou para o amigo dele, é desse jeito mesmo. A gente quer se impor ou querer colocar a nossa covardia em prática, né? Porque você tirar a vida de uma outra pessoa, por mais que ela seja querendo te causar o mal, é uma covardia. Se você pega uma arma e dá um tiro nela, é uma covardia. Então, eu fico olhando assim, observando que nós podemos melhorar, dar essa volta na espiral mais rápido, né? Vai depender daquela encarnação, a gente já ter aproveitado bem aquela encarnação. E você vê, não precisamos ser espíritas para tomar esse tipo de atitude. Ver que você não faz mais parte dessa vibração. Né? É verdade. Sempre colocam de uma forma que não precisa ser espírita para isso. É lógico que o espírita tem praticamente, depois que toma conhecimento, uma obrigação moral de tomar certas atitudes, evitar tomar certas atitudes que no passado ele tomava, porque ele agora já tem um conhecimento, vai ser cobrado. Muito será cobrado daquele que muito for dado, né? Então vai ficar numa situação difícil, né? Olha o que diz aqui na resposta da 133A. Diz assim, além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos.
Então, um amigo meu contou a história de um conhecido dele, que era matador. Foi matador, policial matador, matava muito. E hoje está vivo ainda, mas ele veio me perguntar isso. Ele vê muitas das pessoas, ele está encostado pela psiquiatria, está encostado da polícia pela psiquiatria, porque ele ouve gargalhadas e vozes, e muitas das pessoas que ele matou. Ele não é espírita, nunca se interessou nada disso. E aí eu pergunto valeu a pena? E esse conhecimento, a gente sabe muito bem, a gente que tem conhecimento espírita, o que ele está passando agora. Por quê? As pessoas que ele matou não morrem. Não morrem. E isso é o conhecimento, como a gente falou, temos que levar esse esclarecimento para as pessoas, é isso que a gente tem que explicar. Você pode fazer? Pode, mas aquela pessoa ela não morre. E ela poderá te atormentar. E o tormento, você matou, durou 2 minutos a cena, né? O tormento pode demorar séculos. E isso não é uma brincadeira, séculos mesmo. Quanto mais claro isso tiver na nossa mente, mais a gente vai querer se livrar dessa ação e não querer que nossos entes queridos, nossos filhos, irmãos, primos, pessoas que a gente ama, se envolvam nessa. Por quê? Porque esse caminho não resolve. Porque ninguém morre. E as pessoas que você eventualmente mate poderão voltar e te perseguir. Então, esse caso eu achei muito, muito interessante, porque foi contado por uma pessoa que não conhece nada de doutrina espírita, nada de espírito sobreviver, nada de obsessão, nada. E ele começou a contar espontaneamente, contando a história desse amigo dele, policial, como ele matava. E que hoje ele está vivo, mas está internado pela psiquiatria, e ele está prostrado, porque ele vê o tempo todo, escuta a gargalhada, e ele relata isso para as pessoas. E a gente tem que explicar, gente, vale a pena? Não. Então, Anderson, vai deixar a bandidagem tomar conta? Não. Claro que não. Claro que não. Mas tem solução. Temos outros meios, né, para resolver isso. Qual é a solução? Estude Holanda, Finlândia, Japão, Canadá, vê lá. Não dá tempo para a gente ficar falando sobre isso hoje, nem é o tema. Com certeza, não dá. Mas essas sociedades chegaram a um nível de assassinato por cada 100 mil habitantes com menos de um. Menos de um. Então, a gente tem só no Rio de Janeiro centenas, milhares de pessoas sendo assassinadas. No Brasil inteiro, nem. Então, se você abdica do discernimento nessa altura do nível evolutivo da humanidade, com certeza as consequências serão dolorosas. E aí a gente tem a vivência espiritual nas reuniões espirituais em que as pessoas, com a sua vidência, veem como estão as ruas num plano espiritual. As ruas aqui de Madureira, a porta do centro, são milhares de pessoas desencarnadas, presas a esse nível de frequência vibratória que a gente comentou, pesado, trevoso. As pessoas estão desesperadas, desencarnadas, querendo buscar luz. E aí você sai do corpo, vê essa cena, volta para o corpo e não entende que as pessoas estão assim porque estão adotando essas ideias? Por isso que o conhecimento liberta. A verdade vos liberta. Por que liberta? Porque não, mesmo que eu não seja moralizado,
mas eu tenho um mínimo de inteligência, eu já sei, aquele caminho ali não me interessa. Mas Eu é preciso ter discernimento para distinguir essa verdade, porque tem muitos com uma verdade falsa sendo espalhada e caindo ainda mais no erro e nas sombras, né? Nas trevas, porque para eles aquela verdade ali é uma verdade dada pelo Cristo, e o Cristo não deu essa verdade. Mas, infelizmente, temos consciências que não sabem discernir uma verdade moral de uma verdade que nos causa a falta de caráter, a falta de sensibilidade, de sentimento. Essa é o principal foco que eu vejo nas pessoas. Né? Não o todas, Jefferson, graças a Deus. O Jefferson comentou aqui. O conhecimento traz uma certa responsabilidade. O Rui também falou isso, né? O conhecimento traz uma certa responsabilidade. Agora eu coloco na mão de vocês essa batata quente, Rui e Jefferson. Não é só o conhecimento espírita não, tá, gente? Desde que Jesus veio à Terra, há 2000 anos atrás, que a gente já tem condições, a gente, habitante deste planeta Terra, de ter uma prática menos bárbara. Então, realmente, o conhecimento ele traz responsabilidades. Só que o não conhecimento proposital ele traz consequências também muito dolorosas. Então, essa pessoa que eu citei, né, que eu não conheço, não sei quem é, ela não conhece reencarnação. Mas ela matou muito nessa vida aqui. Ela está encarnada ainda. Ela ficou isenta de terminar na psiquiatria? Deixa eu olhar aqui para o Rui, que eu estou vendo só a mim mesmo. Vou botar aqui. Hein, Rui? Então, eu posso falar de mim. Como eu falei antes, eu não era espírita e já tinha tomado essa consciência. Exatamente. Mas justamente nesse ponto que você tocou, né? De um momento eu achei que aquilo ali já não fazia parte mais do meu convívio normal. Aquilo ali alguma coisa estava agredindo o meu ser, até o meu ser mesmo, a minha família, porque era um comportamento que não valia a pena. E você vai conseguindo ver. Quando eu entrei para a doutrina espírita, eu falei, gente, então meu caminho estava certo. Então eu tomei a atitude certa, não tendo o conhecimento que eu tenho hoje. É o que você estava falando aí. Quanto mais a gente vai tendo esse conhecimento, essa consciência, a gente vai ter que se aprimorar. Aí vai ser, se não ou fizer, as consequências vai ser de acordo com aquilo que você plantar. Você vai colher lá na frente. Uma coisa que a gente tem que entender é que conhecimento é uma palavra muito guarda-chuva. Ela cabe muita coisa. Não é só conhecimento de reencarnação e sobrevivência da alma. Por quê? Uma experiência que eu gostaria, eu desejo para vocês, do fundo do meu coração, ainda nessa vida, espero que vocês tenham essa experiência, quem não teve. A Amanda não está aqui hoje, ela teve muita. Eu desejo a vocês todos aqui que possam conhecer outro país, que possam viajar, conhecer o país, mesmo que seja aqui nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, México, Estados Unidos, Europa. Sabe por quê? Choca quando a gente reflete em cima disso que a gente está falando aqui. Choca quando você começa a ver que muitos lugares resolveram vários problemas, que nós aqui estamos afogados e atolados. E ninguém lá era espírita. Aqui nós ao contrário. Oi, pode falar, Tarcísio. Nós temos um problema muito grave, que não é a falta de conhecimento nem de compreensão. Muitas vezes a pessoa compreende, mas as vantagens que ele deixa de ter, materialmente falando, quando ele tem esse conhecimento e essa compreensão, não significa muito para ele. Então, ele prefere se ater nas vantagens materiais do que na compreensão que ele tem de uma vida moral, mas que não tenha tantos prazeres quanto tem uma vida livre desses conceitos morais.
Porque ele tem o conhecimento. Quantas pessoas a gente tem? Vamos dizer, colocar um exemplo sem... O João de Deus, ele tinha um certo conhecimento, mas ele preferiu dar vazão ao seu lado mais mundo, né? É como diz aquele ditado que fala assim: venci o mundo, mas não venci a mim mesmo. Estou perdido, né? Porque chega uma hora da sua vida em que você já não tem mais como vencer aí mais entra nada. uma questão interessante, sabe o que é? Você falou em conhecimento, né? Tem um psicólogo que é educador, Howard Gardner, que ele vai falar das múltiplas inteligências. Então, quando a gente fala de conhecimento, né, a gente tem que entender que o espírito, que somos nós, ele é um ser em construção. Então, você não pode só entender inteligência assim. Eu, Anderson, sei, né, que existe reencarnação. No meu caso, eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho certeza total disso. Logo, portanto, todo o meu comportamento é 100% coerente com essa informação. Espera aí. Por quê? Porque se eu tenho uma inteligência, uma razoável inteligência cognitiva, que me faz entender o conceito, eu tenho várias outras inteligências da qual eu sou carente. E no caso que você citou aí, uma delas é a inteligência emocional. Sim. Então, a pessoa até entende, mas no campo da inteligência emocional, ela é extremamente deficiente. Então, e qual é o nosso papel? No caso meu, de mim para comigo. Eu tenho que identificar quais as minhas inteligências que eu sou deficiente. Sim. Né? Porque, por mais que me elogiem, por mais que me aplaudam, eu ainda estou reencarnando. Se eu estou reencarnando, é sinal de que eu tenho coisas a trabalhar dentro de mim. Então, há inteligências que eu ainda não conquistei. Por isso que você entende esse cidadão que você citou e você entende as pessoas fazendo arminha na igreja. Por quê? Porque as pessoas têm níveis de entendimento. Mas Jesus foi torturado. Mas o cara aplaude torturador. Mas e se diz cristão. O cara, ele até entende alguma coisa do Evangelho e da Bíblia, mas ele não tem um entendimento cognitivo de uma inteligência ética ou uma inteligência de sensibilidade da dor alheia. Mas, veja bem, isso não é pecado. Ele vai ter que conquistar isso um dia. E o nosso papel, ele tem duplo sentido. Primeiro, trabalhar dentro de mim o que me falta, que erros que eu cometo, né? Que atos falhos eu cometo ainda, e eu trabalhar isso. E, ao mesmo tempo que eu vou trabalhando isso, explanar essa dificuldade para as pessoas olharem para dentro de si, se quiserem, para trabalharem isso. Porque nosso problema maior do aperfeiçoamento, hoje, é a gente entender o seguinte: se com conhecimento espiritual evoluir é difícil, imagina sem ele. Nós não podemos pensar que ter conhecimento é um fardo pesado. Na verdade, a gente que está aqui, né, que tem algum conhecimento, tem evitado, graças a ele, desastres maiores. Com certeza. E é uma coisa, Anderson, muito assim, evidente, né? Se nós estamos no meio deles, ainda reencarnando no meio deles, é porque alguma ou várias coisas ainda estão pendentes em nosso eu.
A gente ainda não venceu, porque se já tivéssemos vencido tudo, seríamos Jesus. Pô, Jesus Anderson está aqui fazendo o quê? Jesus Tarcísio? Se nós estamos no meio dessas pessoas, é porque pendências estão em nós e o conhecimento que já temos que passar para eles. Não numa imposição, mas na tentativa de argumentar... Imposição nenhuma. As suas folhas. Imposição nunca é. Nada obrigado presta. O espírito superior nunca me impôs. Imagina você lembrar... Imagina você... A seguinte cena, você desencarnou e aí está numa cidade espiritual, a cidade de os atormentados, mas bem-intencionados, é o nome da cidade. Atormentados, mas bem-intencionados. Então, tu está lá na cidade cidade espiritual, no além, né? Atormentados, mas bem-intencionados. E aí alguém diz, ó, hoje o instrutor Múcio vai vir das altas esferas espirituais falar conosco. E há todo um preparo de 2 semanas para a vinda do instrutor Múcio. E aí o instrutor Múcio vem numa estrela, é uma estrela de luz maravilhosa, uma ambiência que você começa a se emocionar. Ele se materializa porque ele pertence a planos muito mais sutis, e ele olha para a gente, para você. E aí você lembra que há 12 mil anos atrás, num outro mundo, você e Múcio se equivaliam evolutivamente. Tem a ver com o item 3.3, sobre evoluir mais rápido ou não. Corro lá perto dele, cara, não estava conhecendo, não, cara, só aquele. Pô. Há 12 mil anos atrás, naquele mundo lá, de não sei de onde, de trás dos montes, você e ele eram do mesmo nível. Imagina, eu já li um relato desse, você imagina, você saber que 12 mil anos depois, ele avançou extraordinariamente, e você tá ali nem parado. reencarna mais, e a gente aqui ainda odeia e se decepciona, se magoa e ainda grita. Aí você vai lá no item 133, aqui do livro, 133A, ele diz assim, ó, presta atenção. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E aí a gente vem há 12 mil anos... isso é só uma ilustração, né? Eu li esse relato, mas isso me impactou na época, muitos anos atrás, porque nos mostra isso que o livro está dizendo aqui. Alguns chegam mais rápido. E a gente fica perplexo, que, na verdade, a gente está atormentado em dívidas e tormentos, em baixa inteligência emocional, medos, angústias, arranca-rabos, porque a gente é teimoso. E não porque Deus não quer, é porque a gente fica preso nessa roda de samsara. E a gente precisa, né, fazer esses 2 movimentos, mergulhar fundo. Não adianta eu falar dessa pessoa que eu citei aqui, né, que está hoje com problemas sérios psiquiátricos. O meu caso, a única coisa que eu tenho para com essa pessoa que ter é compaixão. Pelo nível de ignorância dela, que levou ela a matar muito, e hoje ela está atormentada. O que eu tenho que ter é compaixão. Mas eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, será que eu também não assassino com a palavra? Será que eu também não assassino com apontando o dedo? Será que a minha indiferença também não é assassina?
Será que o meu voto também não é assassino? É isso o tipo de... Não adianta eu olhar para o outro. Eu tenho que saber, porque é a minha consciência que vai definir o meu estado evolutivo. Se eu vou, ao desencarnar, estar ali na rua, me arrastando porque não consigo nem caminhar, ou se eu vou para as instâncias superiores luminosos. Nosso desafio é esse. Gente, acabou. Toda vez que eu chego atrasado, acaba muito rápido. O estudo é curto, né? É muito curto. É uma horinha muito, só. Muito. Pô, nem é uma hora, né? Porque a gente começa 10 para as 7. Aí o Jefferson, só para comentar aqui, o Jefferson falou assim, o conceito moral vem para equilibrar essa questão de falta de conhecimento. Meio que a própria existência das leis terrenas são para evitar e limitar tais coisas. As leis não seriam limitadores? Exato, Jefferson, exatamente. Aí ele elogiou você, Tarcísio foi preciso. Realmente, as leis que a gente já tem, né, gente? As leis humanas já são limitadoras, né, da nossa conduta. A gente já tem como ter uma visão clara, né, de como se proceder através das leis. Não é isso? Hoje, você já tem leis. Se a gente só seguir a lei, se a gente conseguisse estar dentro da lei, a gente já vai ter muito ganho. Já é um avanço. Você está dentro da lei, já é um avanço. Já é um avanço. O problema é esse, né? Então, gente, ficamos por aqui. Anderson, a gente quer a lei para o outro, mas não para nós. Exatamente. É isso aí. O Jefferson elogiou aqui o estudo. Isso aí. E participe sempre. A gente fica contente de saber que tem outras pessoas. O Wellington também está lá no YouTube, gente. Obrigado, Jefferson. Muito obrigado. Eu não sou lá essas coisas, não, hein, amigo? Gente, ficamos por aqui. Vamos pedir para o Tarcísio Tarcísio, que participou bastante hoje. Pedir você, Tarcísio, para fazer a prece final, para a gente passar para as meninas para a palestra. Tá bom, tá bom? Tá bom. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e emanar vibrações positivas, rogando ao Pai de misericórdia infinita e a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que nos envolva com a sua luz, para que todos nós estejamos com os corações livres das sombras, para que possamos, daqui para frente, nos melhorarmos, sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros seres humanos em busca do bem coletivo, sendo fraternos, solidários, caridosos para com os nossos irmãos, mesmo aqueles que ainda se encontram um pouquinho abaixo de nós, que nós tenhamos compaixão e possamos ser criaturas novas, novos seres humanos, para que o mundo seja melhor através da nossa própria modificação e reforma íntima. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva a cada um de nós aqui presente, a todos aqueles que estão distantes nos observando e toda a humanidade, para que a paz se restabeleça no mundo de forma indistinta, para todos. Obrigado, Senhor. Estejas conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.